Muito bem, boa tarde a todos, né? Estamos testando, né, nossa live, vamos ver como é que a coisa vai funcionar aí, o povo chegando, aos pouquinhos. Concorrência desleal contra a gente, né, Vicente? Concorrência desleal, né? Aí não dá para, né? Quem vai ter live no mesmo momento, Vicente? Quem vai estar com a live agora? Só o Bolsonaro, só ele, né? Só o presidente da República, mas faz parte do show, né? Faz parte do show. Vamos começando, estamos aguardando o nosso amigo Fábio Flores também chegar. Daqui a pouquinho ele entra aí, né? Estou na expectativa dele chegar. Vamos aguardar, tem muita coisa para a gente passar, fazer aí, né? Vamos ver se a gente consegue. Né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nossa equipe técnica está tentando fazer o nosso amigo Fábio Flores entrar aí ao vivo. Né? Está com alguns probleminhas lá técnicos. Vamos ver se a gente consegue ajustar. Fábio tem muita história, hein? Fábio tem muita história. O Fábio Flores, na verdade, o objetivo dessa nossa live, esse nosso bate-papo, dessa entrevista, é exatamente buscar, né, mostrar e fornecer ao mercado de eventos, de palestras, de cursos, de shows, o que efetivamente acontece, né? O que o mercado, o que precisa, como que o mercado interage, as principais necessidades, os principais erros. Esse é o nosso grande objetivo, né? E aí, assim, sabemos de muita coisa que dá errado, muita coisa que não funciona, muitos problemas, os apertos que nós passamos, né, Anderson? Muito, muito aperto. Muito. Isso daí atrapalha muito a gente no nosso dia a dia, né? Atrapalha muito, é sempre muito, muito complicado, muito difícil. Algumas expectativas também que as pessoas têm do mercado. Tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre, né, todas essas dificuldades, tudo que acontece no mercado aí, os pontos positivos, pontos negativos, os erros que os principais contratantes cometem, algumas dificuldades que temos, né, como palestrantes. Eu, além de palestrante, eu tenho uma série de artistas que a gente trabalha com eles também, de bandas, de atores. Então, é muito difícil o mercado de palestras, de eventos, e precisa de algumas dicas, algumas técnicas, algumas ferramentas para a gente, né, se estruturar isso direitinho. Né? E servir de alerta, né, Vicente? Porque muitas coisas podem ser prevenidas, né? Muitas, né? Anderson, se apresenta para a gente aí, enquanto o Fábio chega. Quem é o Anderson Rocha? Fala um pouquinho aí da sua história, da sua vida de palestrantes, um pouquinho da sua carreira. Tem pouco tempo de estrada aí, né? Fala um pouquinho para nós. Pouquinho, né? 20 anos atuando como palestrante, na área de liderança, atendimento, comunicação, vendas, basicamente motivação também. A gente é muito contratado para dar palestras motivacionais. E já tivemos a oportunidade de ministrar palestras para mais de 100 mil pessoas no Brasil inteiro. E tem muita história nesses 20 anos, ou seja, 20 anos, a maioria que está nos assistindo agora não tinha nem nascido, né, quando eu comecei a dar palestra, né? E tem muita história para contar, tem muitas experiências, muitos casos, e as pessoas que desejam obter mais um pouco de informação sobre a minha carreira, podem acessar o meu site, que é www.andersonrocha.com.br. Lá tem todos os artigos, entrevistas, livros que eu publiquei. Toda a minha história está lá no site. O site está novo, é um site novo, um site que está muito, muito bem interativo, que as pessoas podem acessar e ter à disposição dela uma série de materiais que podem ser úteis no dia a dia, tanto de contratantes quanto de palestrantes. Muito bem, muito bem. Ó, ainda não estamos, né, conseguindo falar com o Fábio. O Fábio ainda não conseguiu fazer a conexão com a gente aqui.
Mas vamos dar início, vamos fazer o processo aí. Já demos aí uns 5 minutinhos. Vamos ver se nos próximos instantes o Fábio chega. Bem, eu quero me apresentar para vocês. Eu basicamente tenho uma história também de mais de 20 anos aí, contratando palestrantes, contratando artistas. Eu trabalho hoje com mais de 200 palestrantes, empresas, entre prefeituras, secretarias de educação e entidades dos mais variados fins. E existe sempre uma grande expectativa por parte do contratante de fazer um evento bacana, de fazer um evento legal. Então, bem, deixa eu ver aqui que eu acho que o Fábio Flores está chegando. Vamos lá. Fábio Flores. Opa! Seja bem-vindo. O artista chegou. Só um pouquinho, vamos ver se essa fera... Ô Anderson, tem alguma coisa sua, não sei se é um avião que está passando, alguma coisa passando aí que está danado. O Fábio ainda está fazendo os ajustes lá, deixa ele acabar de entrar. Jefinho, dá uma olhada. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Só um minutinho. O Fábio já está quase no ar, né? Fábio, faz sinal aí, está nos ouvindo, está tranquilo? Deixa eu ver se eu coloco ele novamente. Fábio Flores, conseguiu conectar? Eu acredito que sim, nesse instante. Está nos ouvindo. Isso. Tem um panelaço contra o Bolsonaro, está tendo aqui, tá? Então, realmente, nós temos outra interferência. Além de competir com a live do Bolsonaro, temos que competir com o panelaço também. Difícil, fala, Fábio. Né? Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que está aí? Conseguiu? Muito bom. Uma aventura tecnológica aqui. Mais uma experiência, hein? Mais uma, né? Agora, grande experiência de fazer lives, né? Isso daí, tem... Para tudo quanto é canto, está acontecendo isso, né? Entendeu? Está nos ouvindo bem, Fábio? Ouvindo bem. Muito bem. Deixa eu... Ô, Fábio, estou... né? Sua câmera está boa, está nos ouvindo bem, o áudio está legal aí, está conseguindo... ver de ti muito bem. Olha, faça, Fábio, para nós uma rápida apresentação. Quem é Fábio Flores? Conta para gente. Olha, eu sou o marido da Fernanda, eu tenho 5 cachorros adotados, um resgatado, que nesse exato momento está até passando por algumas dificuldades aí, um cara que tem uma alegria muito grande em poder conversar. E eu acredito que muito dessa alegria de poder conversar com as pessoas acabou me levando à sala de aula. E da sala de aula eu tive a alegria de me direcionar para o caminho das palestras. E esse caminho foi um caminho sem volta. Cada vez mais eu fui mergulhando e hoje eu dedico boa parte da minha vida profissional à atuação junto às pessoas que querem desenvolver a inteligência emocional. Então essa aí é a minha jornada. Mas você, além de palestrante, você também tem uma passagem muito grande pelo humor, por rádio, por TV, por shows. Conta um pouquinho disso daí, Fábio. Na verdade, eu criei aqui no Espírito Santo o primeiro grupo de stand-up comedy. Isso foi em 2008, se não me engano. E naquele momento lá eu nem queria mesmo estar à frente do palco. Eu trabalhava num curso de publicidade da FAESA e falei com alguns alunos criativos. Eu falei, cara, tá acontecendo uma cena no Brasil todo, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Curitiba, os caras estão vindo aqui contando piadas lá de fora e as pessoas estão rindo aqui. Quando descobrirem que o Espírito Santo também é engraçado, eu acredito que vocês vão bombar. E consegui organizar, animar os caras, criar o primeiro show para eles, e faltando 3 dias para o primeiro show, um deles veio para mim e falou o seguinte: olha, professor, não posso ir porque quarta-feira vai ter jogo do Fluminense. Eu falei, cara, bicho, você tem um compromisso, cara. A gente tem um show marcado, você tem que ir lá, cada um é 20 minutos. Se você sair, vai quebrar. Ele falou, não, Fluminense e LDU, tem que assistir e tal, não sei o quê, Libertadores. E ele não foi. E eu me vi em 3 dias a necessidade de criar um texto para ocupar o lugar dele. Só naquele dia, depois ele voltaria. Aconteceu que eu criei o texto, para minha surpresa, o texto funcionou, as pessoas riram. Eu me encantei com a alegria de poder levar alegria para as pessoas.
eu decidi ficar no grupo e mandei ele embora. E o Fluminense também perdeu, então, o que não é um fato assim tão raro. Não, aí não. Tava bem naquela época, tava muito bem. Ô, Fábio, aí seu som tá um pouco alto aí, baixa um pouquinho seu som. Seu áudio tá um pouquinho alto, só dá uma... O áudio, para você, tá bom aí? Tá tranquilo? Tá seu bom, retorno? tá bom. Tá, né? Tá bom. Pra gente aqui, ele tá chegando um pouquinho alto, só isso, tá? O volume da voz ou a sua voz? Não, o volume da sua voz. Sim. E pior que tá no celular, eu nem sei como fazer. Vou me distanciar um pouco, então. Fica tranquilo, a gente vai pedir o pessoal, né? Avisar que nós estamos transmitindo só pelo Facebook e depois nós vamos editar essa fala, vamos fazer todo uma estrutura certinha e vamos avisar todo mundo, vamos distribuir em todos os canais, YouTube, todos os outros, né? As outras plataformas aí para ficar um negócio bem bacana, bem legal, tá? Ô, Fábio, fala um pouquinho para a gente também. Você passou pela TV, né? Pelo rádio. O que você fez? É apresentador de TV também? Conta para nós. Isso, assim, eu sempre tive uma paixão pelo rádio e ela era uma paixão de ouvinte de rádio, né? Panelaça feia. Tá tenso o negócio. Concorrer com o Bolsonaro não é fácil, não. Em 2005... Eu fui convidado por um amigo... Eu estava fazendo uma... Olha só como é, Vicente, essa questão da palestra. Eu estava fazendo uma palestra sobre como utilizar a música dentro de sala de aula. E uma das pessoas que estava assistindo a palestra veio conversar comigo no final da palestra. E ele era apresentador de um programa de rádio que eu ouvia bastante e não sabia quem era. Tem uma voz entrando junto comigo aí. Vocês já identificaram de quem é essa voz, cara? Anderson, tá ouvindo essa voz? Não, tô não. Não, tá ouvindo aí? Melhorou? Como é que tá? Eu tô ouvindo uma voz de uma mulher conversando. Com você? Não, ela tá no... De repente é um espírito, não tô sabendo. Pode ser alguma coisa em aberto, né? Pode ser algum... Anderson, vê se você não tem nenhum... o seu... veja se o seu... Tá tranquilo aqui. Tá tranquilo? Olha, vê se o seu WhatsApp também não tá aberto. Live tem tá tudo tranquilo aqui. Né? Aberto, tá tranquilo? Então tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Aqui também tá tudo sob controle. Aparentemente, tudo... Vamos ver. Conseguiu achar? E aí, melhorou, Fábio? Eu pensei que fosse aqui em casa, mas não. Mas eu vou seguir como se eu não estivesse ouvindo. Acho que na edição não vai aparecer isso. Vamos lá, faz a pergunta de novo, que eu respondo aqui. Fala um pouquinho para nós da sua experiência de TV, Fábio. Isso. Eu participei de alguns programas de TV aqui no estado por causa do humor. Os programas, a gente, como foi o primeiro grupo de stand-up comedy do Espírito Santo, a mídia abraçou a gente de uma forma muito interessante. Eles tinham muita curiosidade sobre o humor que a gente fazia. Então, no começo foram reportagens, mas viram que a gente rendia bem nas reportagens e ofereceram para a gente um quadro dentro do programa Conexão Geral da TV Gazeta, que é a repetidora da Globo, aqui no Espírito Santo. Ficamos lá por um bom tempo. Depois eu tive a alegria de dividir o programa Bom de Papo com Rosine Macedo, da TV Tribuna, que é a repetidora do SBT aqui. E já tive jornadas dentro da Rede TV do Espírito Santo e um programa solo de entrevistas chamado Triálogo, que era um programa que acontecia numa TV a cabo daqui do Espírito Santo, chamada Imagem TV. Eu acredito que todos esses espaços foram espaços de grande aprendizagem, sabe? Porque sempre que a gente tem um talk show, a gente leva informação para o público e aprende com os entrevistados. Eu tive a alegria de, enquanto entrevistador, poder conversar com o Anderson, poder conversar com o Vicente e tantos outros professores que se dedicam a essa missão de levar palestras, ensinar as pessoas. E hoje eu tenho desempenhado esse papel dentro das lives da quarentena. Ô, Fábio, eu fiz um convite para você e para o Anderson pelo seguinte motivo. Você atua, né? Você já trabalhou muito com a gente nessa parte de música, quando você esteve na rádio. Você sabe dos bastidores dos shows, sabe dos bastidores dos contratantes.
O Anderson, por sua vez, como palestrante também, já passou bastante aperto aí de estrada fora, não foi fácil. Então, assim, só para posicionar também, para colocar claro para o público, eu estou nessa live trazendo o Fábio, que representa os artistas, atores, também, de certa forma, a parte da música no Espírito Santo, no Brasil, e o Anderson, que também tem muita estrada aí no que se refere a palestras. Então, eu acho que fica bacana e de bom tom a gente conversar um pouquinho sobre esses bastidores, né? O que os contratantes erram quando contrata a gente, entendeu? Né? Quando contratam um palestrante, quando contratam um stand-up, quando contratam uma banda, né? Um artista na área musical. Enfim, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os aperreios que a gente já passou aí, né, nesses anos de estrada, entendeu? E como tem história, hein? E tem muita história, né, Anderson? Muita história. E assim, e para ficar uma coisa bem descontraída, bem legal, bem bacana, nós vamos conversar um pouco, nós vamos contar alguns casos, até para que você que está nos assistindo aí entenda. Nós temos muito caso aí. Eu acho até que dá para a gente ficar umas 4 horas aqui contando, né, os nossos tropeços aí, as nossas confusões, né, de estrada fora, de Brasil afora aí. E eu quero, assim, para poder começar essa brincadeira, esse bate-papo legal, Anderson, conta um pouquinho para nós de uma dessas histórias aí, né? Uma desses casos que você já passou né? Você me falou que tem um caso de um hotel bem interessante aí, de um dono de hotel que era muito cuidadoso com seus hóspedes. O que ele fazia? Como é que era aí? Extremamente cuidadoso. O Fábio também já deve ter passado, deve ter participado e se hospedado em vários hotéis que tem muitas histórias. E essa minha, acredito que vocês nunca passaram, porque é o único hotel que as camas são aquecidas. Você sabia disso? Que tem um hotel que todas as camas são aquecidas. Como assim? Cama Como assim? aquecida? Mas a cama aquecida. É um atendimento fantástico, atendimento incrível esse atendimento. Chegando, fomos contratados para ministrar uma palestra em um município aqui do Espírito Santo. E claro que não foi o Vicente Falcão, né? Porque quando você é contratado com o Vicente Falcão, só vai em lugar top, né? Hospedagem top, mas nesse caso a gente... Nem sempre. Tem lugar que não tem hotel, entendeu? Então não tem muita... Daqui a pouco eu vou contar. A gente já dormiu em motel, nós já dormimos em... Né? Não vou falar assim, né? Um lugar que não deveria dormir, né? Um lugar muito, né? Um lugar do sexo, só tinha lá para dormir. Então você imagina as coisas que a gente já fez aí, entendeu? Muito. Mas como é que era isso? Conta aí, Anderson. Chegamos lá nesse município e fomos, interfonamos, aguardamos um pouquinho, demorou um pouco ele atender. E quando ele desce do hotel, é o dono propriamente que nos atendeu e a camisa regata, uma camisa até um pouco rasgada, e diz que a gente vai ter uma experiência fantástica, né? Nessa hospedagem. Ele vai fazer tudo que ele puder para nos encantar. Bom de papo. E aí, ele falou que nossa suíte já estava preparada, minha suíte estava preparada e estava perfeita, e eu ia adorar e indicar esse hotel. E chegando lá, entrei no hotel, muito cansado, depois de 3 horas e meia, quase 4 horas de viagem. Eu queria era deitar mesmo, descansar, porque no outro dia seriam 3 palestras, né, e teria que estar muito bem descansado para aguentar aquela jornada intensa. E fui para a cama, e quando eu deitei na cama, eu vi que a cama não estava muito bem arrumada, mas estava bem quentinha. E aí eu não tinha o que fazer, eu tinha que descansar, né? E a cama quentinha, eu deitei e acordei no outro dia, cansado, muito cansado, e depois, no outro dia, conversando com alguns hóspedes, eu fui saber que, de fato, quem esquentava as camas era o próprio dono, né? Então, isso marcou muito e foi motivo de muita
risada no outro dia por parte dos hóspedes e da gente mesmo, levamos no bom humor. E também, além disso, tinha as DRs que ele tinha com a esposa dele durante o café da manhã, né? Eu queria que todo mundo apoiasse ele. Então, algo inesquecível, não dá para esquecer. Ô, Fábio, conta pra gente aí, me conta aí, né, me dá um caso aí de uma das passagens marcantes para você aí nesse Brasil afora, né? São muitas, né? São muitas, mas fala uma aí que foi engraçada, que foi legal, até para o povo. Porque, na verdade, as pessoas acham que vida de palestrante ou vida de artista é só glamour, né? É só bacana, só lugar legal, a gente é super bem atendido, a viagem é maravilhosa, a gente come bem, dorme bem, é só coisa boa. Conta pra gente aí de uma dessas passagens. Seguinte, eu vou te contar a história que eu vivi fazendo uma palestra. Eu não vou falar nem o estado, nem o município para não criar um constrangimento, mas foi o seguinte, era um evento para professores, eram muitos professores, sei lá, tipo 600 professores, e falaram para mim, você vai fazer a palestra, é legal, os professores já estão esperando. Beleza, eu imaginei que fosse como os outros eventos que a gente faz para professores, que eu ia encontrar, por exemplo, um auditório, e que todo mundo ia estar no auditório aguardando, e os recursos estariam lá, e a gente faria a palestra. Estava marcada para 9 horas, né? Eu cheguei até um pouco antes, cheguei 8, quase 8h10, alguma coisa assim. E na hora que eu cheguei, eu descobri que a palestra, eu não estava localizando o auditório do lugar. Era num sítio à beira-mar, sabe? Era um lugar muito grande, assim, e o horário que estava marcado para fazer a palestra, eles começaram a liberar cerveja para os professores. Os caras começaram a tomar cerveja. Toma cerveja, toma cerveja. Eu falei, que pessoal animado, né? Que bacana. E aí deu mais um tempinho, eu falei, agora vai ser a hora da palestra. E não, eu só, peraí, professor, tem mais uma atividade antes. O pessoal já cheio da cerveja, eles mandaram para uma aula de zumba. Quem não sabe o que é zumba, é tipo uma lambada, só que mais frenética. Então tinha um professor de zumba, e o pessoal começou a dançar zumba, uns com os outros, uns sozinhos, uns com vassoura, porque eles já estavam bem animados, né? E aí foi, né? Naquele clima, tal, 1h e pouco de aula de zumba. Na hora que eles estavam bem cansados da aula de zumba e sob o efeito do álcool nas mentes, eles viram assim e falaram assim, olha, agora pode se direcionar para apontar para uma região e falar que vai acontecer a palestra. E eu fui junto com eles. Eu vou descobrir onde é o auditório, né? E na hora que eu cheguei no tal lugar, não tinha um auditório. Era um lugar, assim, meio gramado, tinha uns pés de coqueiro, e falaram bem assim, eu falei, mas onde que vai ser exatamente? Aí falaram, não pode ficar aqui na frente, que os professores vão sentar aqui no chão e eles vão te ouvir. 600 vão me ouvir. Aí falou, mas não dá não? Eu falei, olha, eu acho complicado. Então a gente vai conseguir um sistema de microfone para você. Eu falei, beleza, então foram buscar o microfone. Eu falei, e o data show que a gente combinou nas mensagens que a gente trocou? Mas vai precisar de data show? Eu falei, olha, a gente já havia combinado isso ao longo das últimas semanas que a gente conversou. Como que a gente vai montar um data show aqui? Acabou que não montou o data show, me deram um microfone ali, mais ou menos, e eu fiquei com os professores ali, alguns prestaram atenção, outros estavam muito loucos já pelo efeito da cerveja, e o evento foi assim, foi um fracasso e decepcionante, cara. E fica muito assim para a cabeça da galera imaginar o seguinte, cara, precisa afinar muito, com as pessoas, qual vai ser os recursos que você precisa utilizar. Você assegurar que esses recursos estão disponíveis e reconhecer o espaço. Depois desse trauma que eu vivi, Vicente, eu sempre peço foto do auditório, foto do espaço onde vai acontecer o evento, para eu planejar a minha cabeça a respeito do que vai acontecer, porque senão a gente chega lá com um plano A na cabeça e o cara tem que tirar da nossa manga o plano Z, sabe? Que não tinha nenhuma possibilidade de realização ali naquele momento. Eu acredito que essa é uma condição muito especial. Você que está começando a fazer palestra, tenha atenção a isso. E, sobretudo, cara, você que é contratante de palestrante, de shows, de evento, é bom saber, assim, a logística, como que funciona o evento. Não dá
para distribuir bebida alcoólica antes de você ter uma palestra, sabe? Não dá para mandar os caras para um show uma aula de zumba, que os caras vão ficar com a cabeça toda agitada, energia tão elevada, para um lugar que é de concentração, de introspecção, sabe? Não tinha a menor chance de funcionar. Me lembrou até uma passagem fazendo show de stand-up, que era um show para uma empresa corporativa. Antes de começar o nosso show, botaram um show de pagode. A galera na maior agitação do show de pagode e falou desse hora que terminou o show de pagode, ó, gente, está sendo servido o jantar e vocês vão ter agora o show do Comédia à la carte. Cara, a gente teve que competir com a fome dos caras e com a frustração deles de não ter mais o pagode. Então, é outra coisa. Tanto a palestra como o show de stand-up precisa de foco, precisa de atenção. Se você coloca antes desse evento de foco e atenção, atividades dispersivas dessa natureza, a chance de dar fracasso é muito grande, sabe? E vai ser frustrante para o seu contratado, vai ser frustrante para o seu público e vai ser frustrante para o seu departamento financeiro que investiu um dinheiro, às vezes bastante significativo, numa ação que não teve adesão nenhuma. Fábio, eu quero até deixar aqui uma contribuição, né? Esse, inclusive, é o grande objetivo do nosso bate-papo, da nossa fala, dessa live, mostrar para os contratantes o que dá errado, o que não se pode fazer, o que não deve fazer. Então, assim, a palestra por si só, ela é algo que precisa de concentração, que precisa do pessoal muito focado. Então, qualquer coisa que você faça antes da palestra, você perde o foco do pessoal, você concorre. Então, é muito importante para o organizador do evento e para quem cuida da produção, quem trabalha, prestar atenção no seguinte: olha, existe uma programação. Eu costumo dizer que a programação ela tem que começar a seguir, existe um processo, né, contínuo de você criar expectativa no público. Então, você pode fazer uma abertura com uma música, com uma apresentação cultural, ou se você está fazendo um show onde um outro artista vai se apresentar, legal, aquele artista ou aquela banda se apresenta com calma, vai esquentando o pessoal, mas palestra é um segmento, show é outro, então tem que tomar muito cuidado para a gente poder não dar um tiro no pé. Eu brinco que o tiro do pé não mata, mas ele dói, ele fica ali, você perde o foco completamente. E não é um lugar só não, tá? São vários lugares que acontecem isso. Então, palestra, stand-up, uma apresentação teatral, tudo isso precisa e é de suma importância que a gente tenha concentração e, mais do que isso, tem que combinar essas coisas com o palestrante ou a atração que vai vir depois, né? A gente tem que combinar, tem que conversar, porque senão, até pela nossa experiência, tem coisa que dá certo e tem coisa que não dá certo. Eu tenho certeza que se tivesse conversado com o Fábio o que ia acontecer antes, o Fábio ia sugerir, peraí, isso não vai dar certo, não vai funcionar, não vai ser legal, não é isso, Fábio? Exato, e você falou um ponto importante, você falou assim, no show musical, pode colocar um show para abrir, o outro especial, ainda assim é interessante destacar o seguinte aspecto, as atrações musicais, elas precisam dialogar entre si. Por exemplo, se você vai fazer um show do Padre Zezinho, um show do Padre Fábio de Mello, não dá para colocar a Valesca Popozuda para abrir. Com certeza. Você vai pegar, por exemplo, um cantor que tem um som mais introspectivo, tipo Roberto Carlos. Você não pode colocar para abrir o show dele o Araqueto, sabe? Você precisa de musicalidades e de energias que dialoguem, sabe? E foi o que não aconteceu naquele evento. Ou seja, a atividade era introspectiva e eles colocaram cerveja e zumba antes do negócio funcionar. Então, até na atração musical, precisa haver esse diálogo entre as artes, a energia, a vibe. Eu tenho organizado muitos eventos de Brasil afora, e uma das coisas que nós sempre pegamos é muita inexperiência por parte dos promotores.
Eles querem agradar demais o público e acabam misturando os canais. Né? Então, é muito difícil mesmo, entendeu? Você conseguir fazer... É igual colocar um palestrante para depois do almoço, um palestrante que é devagar, que fala sentado, que não interage com a plateia. Então, o que acontece automaticamente aí? A coisa não anda, não vira, né? Não compromete funciona. totalmente com ele. Não é verdade? Então, isso... Agora, outro problema sério que nós temos, que temos muito nas empresas, muito onde nós vamos, é a falta de recurso. Por exemplo, Sim. O Fábio falou aí de um problema que aconteceu com ele. O Anderson tem uma história parecida com isso, não tem, Anderson? Conta para nós aí a encrenca que você, né, essa foi encrenca. E foi no início da minha carreira, né? Foi no início da minha carreira, cerca de 20 anos atrás, 19 anos atrás, eu fui contratado para ministrar uma palestra e estava tudo certo para que a palestra fosse realizada em auditório, né, e com uma quantidade relativamente pequena, 300 pessoas, 250 pessoas. Só que, de última hora, chegando lá, descobrimos que ia ser feito na quadra da empresa, na quadra para cerca de 800 funcionários. E aí, a gente preparou tudo, né? Preparou o data show, preparou até, né, na época, né, 19 anos atrás, o fantástico projetor de slide, né? O projetor de slide, que vocês bem conhecem. Né? E aí, deixamos tudo certo, né? Como a gente faz sempre, prepara tudo antes, deixa tudo programado. E chegando lá, nos deparamos com isso. O evento ia ser no auditório, e foi mudado para ser um ginásio com capacidade de quase 800 pessoas. E aí, como que você sai dessa? Sendo que o dia estava muito claro, um sol de raiar, um sol muito forte, e você tinha toda aquela apresentação, né, com todos os recursos possíveis para você enriquecer a apresentação. A gente sabe que o PowerPoint, aí na época a gente usava muito o slide, né, o projetor, né, na verdade o retroprojetor, né, retroprojetor na época a gente usava muito, e a gente sabe que isso agrega uma apresentação. Só que naquele dia eu não pude usar nada. E aí uma dica muito valiosa que eu sempre falo para os palestrantes iniciais é que o recurso é muito importante, os recursos tecnológicos são muito importantes, mas o maior e melhor recurso que a gente possui é o nosso conhecimento, é a capacidade que a gente tem de abordar o assunto e como a gente aborda esse assunto de uma maneira impactante, consegue inspirar as pessoas. Então, o recurso é muito importante. Um recurso, um projetor de slide, né, um data show, hoje, ela agrega muito a apresentação. Mas, muitas vezes, a gente não vai poder utilizar esse recurso. E aí é que vem o preparo. O bom planejamento, o bom preparo do palestrante, que ele possa ter um conhecimento muito vasto daquilo que ele está abordando, e, além disso, que ele saiba apresentar aquele conteúdo da melhor maneira possível. E, para isso, é muito importante que ele possua um repertório muito vasto. Ele tem que ter técnica, tem que ter estratégia, tem que utilizar muito bem as técnicas de comunicação, ou seja, tem que ser um bom orador, um bom comunicador. Ele precisa explorar muito bem a voz dele, ele precisa muito bem explorar o corpo dele, porque o corpo é muito importante na apresentação, a linguagem não verbal é muito importante. Então, muitas vezes, isso pode acontecer, né? E já aconteceu não só uma vez, mas várias vezes que eu não tive à minha disposição um recurso visual e eu tive que me virar nos 30, nos 40, nos 50. Anderson, isso acontece muito, né? Muito. Hoje em dia, a gente vê muito isso. Por isso que o Fábio falou de uma coisa importante. A importância de você planejar tudo antes com o organizador, o promotor do evento. Qual o plano A, qual o plano B, o que vai acontecer, qual é o público, para quantas pessoas eu vou falar, quais os recursos que eu vou utilizar. Você que é contratante precisa sempre se preocupar com o seguinte: qual é o computador que o palestrante ou artista usa? Quais são as ferramentas que ele usa? Se ele usa um Macintosh,
é diferente, né? A Apple é muito diferente hoje de um IBM, de um Dell, aquela coisa toda. É muito, as saídas, aquela coisa toda, a conectividade. Então, será que o palestrante vai trazer as coisas? Será que você tem, por exemplo, no caso do Fábio Flores, que ele passou o case dele aí, ele foi para um lugar onde ele planejava um auditório, aquela coisa toda, e foram colocar ele debaixo de uma árvore, né? No meio perto de uma praia. Não é, Fábio? Como é difícil isso, é um negócio de maluco. Quer dizer, estava preparado para isso? Não, entendeu? A gente acha que vai chegar lá, tem um microfone, tem um passador de slide, as coisas acontecem normalmente assim, né? Então, e ninguém vai tomar cerveja antes, ninguém vai para o show de pagode antes, não vai ter isso, entendeu? Então, a importância de você, inclusive, fazer um roteiro. Eu faço isso muito com a minha equipe. Aonde vai ser a palestra? Que horas? Para qual público? Quais são os recursos? Quem são os técnicos? Eu quero o telefone do cara da projeção, eu quero o telefone do cara que vai cuidar do som, eu preciso conversar com eles. Eu já liguei para técnico de som, aonde o técnico de som falou assim, vai ter evento? Ninguém me chamou, né? Ninguém me falou nada. Vai ser quando? Esse é o cara que está tomando conta do evento. Fala aí, Fábio. Eu nesse sentido de você ter um mapa das pessoas envolvidas e o controle do fazer dessas pessoas, eu tenho um testemunho interessante a dar, que foi o seguinte, teve uma vez que você me contratou para fazer um evento em São Mateus, aqui no estado do Espírito Santo, né? São Mateus fica o quê? São 2h30 ou 3 horas de Vitória? Quase 3 horas, né? Quase 3 horas de Vitória. E você me convidou para fazer uma palestra na parte de tarde, na parte da tarde, né? Depois do almoço e tal. Se eu não me engano, era fechando o evento até quase 5 horas, 4h30, 5 horas, uma coisa assim. E aí, cara, eu tinha um show em Vitória. E o show terminava meia-noite, né? E aí você me falou assim, Fábio, então você vai sair depois do show e ir direto para lá? Eu falei, não, cara, o evento é de tarde, eu saio de manhã, vai dar tudo certo. Ela falou, não, Fábio, faz isso não. Faz o seguinte, eu vou mandar um motorista para a porta da casa de show que você está se apresentando e você já vai com o seu material, com a sua mochila, com a sua mala, que você, terminando o show, você já vem direto para São Mateus. Eu falei, mas, cara, não precisa, pode deixar que eu descanse. Ele falou, não, meu amigo, a estrada pode acontecer alguma coisa, você pode ter algum contratempo. Eu prefiro saber que você está dormindo em São Mateus, que vai tomar seu café em São Mateus, que você vai poder chegar no dia do evento, conhecer o espaço na parte da manhã, saber quem são os palestrantes, conhecer o perfil do público, para quando chegar a parte da tarde, o horário da sua apresentação, você está aqui, você conhece o público, você conhece o local, você conhece os recursos e você vai ter muito mais segurança para entregar o seu melhor. E assim o foi, né, cara? Era um evento muito grande, eram muitos professores, então foi muito bom ter chegado antes, ter me ambientado, né, entrado na vibe daquele lugar. Quando eu cheguei para fechar o evento, foi uma maravilha. Eu já sabia até que tipo de brincadeira eu podia fazer com o público, que já tinha sido citado antes, aquela coisa toda. Eu lembro muito bem que eu tive a oportunidade de fechar aquela noite, a tarde de apresentação deles, tinha uma festa da Banda Máxima, uma celebração, né, do evento, e eu ainda cantei com a Banda Máxima. Olha só que maravilha. Excelente lembrança. E naquele dia parece que a gente estava prevendo, né? Naquele dia aconteceu um acidente muito feio na rodovia, num determinado espaço, que ninguém ia e ninguém retornava. Entendeu? Imagina se você não estivesse lá com a gente, entendeu? Então eu acho que isso é uma das coisas que o promotor de eventos tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Respondendo algumas perguntas também que estão chegando, Fábio e Anderson, é sempre importante a gente estar interagindo aí com o público. A Pati Fonte, né, tá mandando um abraço para a Pati, um abraço aí para a Michele, para a Cris, para o povo que está interagindo com a gente. Olha, né, uma coisa que é bem pertinente aqui, quando a equipe técnica está mais perdida que o palestrante, né? Mas isso não acontece muito, não. Eu acho que, né, isso com a gente quase nunca acontece, né? Entendeu? Bem, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Acho que o Fábio até tem uma historinha aí para contar, né, Fábio? Conta pra gente de uma história que teve num determinado lugar, não precisa de falar,
Conta aí sim, pra gente. sim. Eu vou, antes de chegar nessa história exatamente, eu vou dar um conselho para você que é palestrante, para você que está querendo entrar nesse mercado, para você que é artista também. Quando você for fazer um evento para a prefeitura, saiba o seguinte: é melhor você ficar amigo e fazer amizade com o técnico de som do que com o prefeito, sabe? Porque se der algum bizinho, o prefeito não sabe o que fazer. E o técnico de som pode fazer sua apresentação maravilhosa e ir para o lixo, sabe? Se ele jogar contra você, se ele não tiver boa vontade para te ajudar. Então, chegou no lugar, cumprimenta esse cara, sabe? Traz ele para você, faz ele sentir que ele está contigo e que você está com ele, porque esse cara pode te salvar ou te destruir, sabe? Ele tem controles ali para poder jogar uma apresentação no chão. Mas falando nessa situação aí que você mencionou aí, que eu havia comentado contigo, é o seguinte, cara. Uma vez eu fui fazer uma palestra num determinado lugar, que pediram para a gente chegar no lugar 6 horas. A palestra ia começar, na verdade, 19 horas. Falaram, pode chegar às 18. Falei, vamos chegar às 18, né? Falei, até antes. Chegamos lá, era 17h30 ainda. E na hora que chegamos, a gente não encontrou. A gente chegou perto da prefeitura, não encontrou lugar, ligamos para o cara da secretaria, que era o produtor dos grandes eventos. E aí, na hora que o motorista ligou, eu só ouvi esse rapaz lá que trabalhava lá, falou assim, não traz o palestrante ainda. Assim que a gente terminar aqui, a gente dá um sinal e você traz. Quando me falou isso, eu falei, cara, acendeu o alerta vermelho, tem alguma coisa aí. Vamos lá. Você sabe onde é que fica esse lugar aqui do evento? Ele falou, sei sim, só a gente pegar, vamos lá, tal. Fomos. Na hora que eu cheguei lá, o palco não estava montado. Era um lugar aberto, a estrutura de palco não estava montada, aconteceu tipo um vendaval no dia, rasgou a lona do evento, onde os professores iam ficar, eram 1.000 professores, um evento para 1.000 professores, e quando chegou às 18 horas, que era para eu chegar, os caras não tinham palco ainda. Os professores começaram a chegar às 19, os caras estavam terminando de montar as coisas ali, e falaram, olha, tem muito vento, a gente não vai conseguir colocar os telões, as pessoas não vão conseguir enxergar e tal. E aí eu falei com os caras estavam querendo colocar o telão assim, o vento vinha, né, e ameaçava cair. E eu falei, cara, vocês estão brigando com o vento, vocês nunca vão ganhar essa luta, cara. Faz o seguinte, muda a posição do telão, em vez de ficar de frente assim, coloca no paralelo, que o vento vai correr, mas as pessoas não vão enxergar direito. É melhor enxergar alguma coisa do que não enxergar nada. Vamos colocar ali. E aí fomos fazendo tudo isso. Os professores lá esperaram 2h30 para montar. Quando a gente chegou, na minha palestra, tem uma coisa que eu faço, que eu levo sempre um artista do humor para poder se apresentar junto comigo, né? No caso, nessa oportunidade, foi o Joãozinho, que ele é um palhaço. Ele entra antes da palestra para poder fazer uma brincadeira, para deixar o clima agradável. E eu falei, cara, tem tudo para o clima não estar agradável, mas vamos tomar uma decisão? Vamos fazer o seguinte, que seja divertido ao menos para a gente. Vamos entrar como se tudo tivesse favorável e que a gente veio para entregar o nosso melhor, apesar de tudo. E assim ele o fez. Entrou no primeiro momento, começou a brincar, todo mundo entrou na brincadeira dele. Eu entrei, o pessoal me recebeu muito bem, a gente conseguiu falar 1 hora com aquelas pessoas que estavam cansadas, mal acondicionadas naquele lugar, sem condição de observar todas as informações que a gente trazia, as interações, tem muita coisa de interação com a plateia, muita brincadeira que acontece no telão e ali não estava acontecendo tão plenamente, mas as pessoas ficaram com a gente. Então, um plano vital para você que faz palestra, para você que está querendo se lançar, meu amigo, sempre chegue muito antes no local. Porque quando você está vendo os problemas técnicos que estão acontecendo, você tem condição de reprogramar a tua apresentação, colocar um plano A, um plano B, um plano C, ou um plano Z na tua história, com tempo para executar. Eu tive tempo de sentar com o rapaz que ia se apresentar comigo lá e a gente redesenhar a nossa palestra muito inteira, boa. porque a gente decidiu chegar cedo e observar aquele cenário. Porque se a gente decide chegar ali naquela hora, meu irmão, excelente, para todo mundo. Uma loucura. Fundamental. E, Fábio, em cima disso que você está falando, é fundamental, e você falou, uma dica realmente muito valiosa. Excelente essa dica. É fundamental que realmente a gente chegue com antecedência. E o Vicente é muito cuidadoso com isso, né? Ele faz com que a gente sempre chegue com antecedência, conheça o local, saiba realmente como a gente vai, o horário com antecedência, saiba exatamente como funciona toda a dinâmica do negócio.
E, além disso, Fábio, eu dou uma dica muito também importante para quem está iniciando, principalmente, que tenha seu kit básico do palestrante. Porque muitas vezes a gente deixa para o próprio contratante, né, todos esses recursos, mas eu acho que um passador de slide a gente tem que ter, um notebook a gente tem que levar o nosso, a gente tem que ter um microfone. Cabo, né? E adaptador também. Cabo e adaptador. Levar o plano A e plano B e plano C é fundamental, como você disse, ou seja, você tem que estar com essa apresentação no computador, no pendrive, em nuvem, né? Em todos os meios possíveis, porque, com certeza, muitas vezes a gente já passou por várias experiências, às vezes você tenta a conectar de uma forma, não conecta, tenta de outra, não conecta. Então, realmente, esse kit básico do palestrante, todos devem ter, para que realmente não, na hora, não consiga perder o foco dele e realmente comprometer a apresentação dele. É uma segurança a mais que o palestrante tem que ter. Tem uma coisa, Anderson, só um instante, que você colocou essa coisa do kit, que é interessante, porque às vezes a pessoa fala bem assim, não, mas aqui só tem 200 pessoas, está no auditório, tudo bem, tal, não sei, só tem 200 pessoas, dá para fazer na voz. Só que o cara não dimensiona que, às vezes, você tem 2 eventos no mesmo dia, você tem um evento no outro dia, e se você tem um evento no outro dia para uma outra empresa, você tem que respeitar essa outra empresa como você respeitou esse primeiro contratante. Você tem que chegar com voz, capacidade vocal, não pode chegar rouco, afônico, entende? Então, tem que usar microfone. Não é frescura, é necessidade. Com certeza. É uma ferramenta que é muito importante, que todos os palestrantes devem usar. Perfeita a sua fala. Eu vou deixar uma contribuição que eu acho que é de extrema importância aí, que é o seguinte, tanto Fábio quanto Anderson. As pessoas às vezes me perguntam assim, poxa, Vicente, por que você é tão chato, você é tão enjoado, aquela coisa toda? É simples, não pode dar errado, nada pode dar errado. Então, hoje, eu prefiro investir um pouquinho mais, mas contratar uma empresa séria, correta, estruturada. Tá? Até um abraço aí para o pessoal da Focus, o Anderson, o Júnior, né? A Focus Eventos. Então, quando eu preciso de computador, telão, data show, toda essa parte de projeção, gerador, tenda, eu sei que eu estou contratando uma equipe, que é uma equipe comprometida comigo, que é um grupo que está... Eles são tão participantes do evento quanto eu sou. Então, nos eventos que o Instituto faz, que a Máxima faz, quando eu posso indicar, Vicente, me indica uma empresa para poder ajudar no evento. Eu mando uma equipe, a equipe, inclusive, da Focus, que eu trabalho com eles já há muitos anos, há muito tempo. O Anderson já tem, né? Ele tinha até cabelo quando trabalhava comigo ainda, já faz tempo. Então, é um cara top 10 que exatamente nos ajuda nisso, porque tem o compromisso de fazer o evento dar certo, tá junto comigo desenvolvendo isso daí. Então, essa questão de você ter a equipe toda junta com você, ela é de suma importância. É claro que, poxa, fui fazer um evento lá em Roraima, fui fazer um evento no Maranhão, fui fazer um evento em Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, é importante que o contratante tenha uma equipe ali prestativa, solícita, preocupada com o evento. Eu costumo ir a eventos com shows grandes, com muitos artistas grandes, que parece que o fornecedor que foi contratado está fazendo um favor de estar ali. Então, isso, assim, é doído, porque vão passar o som? Passa porcamente. Vão ver o áudio? Não, já está funcionando, a gente já testou. Vamos testar com o meu? Vamos ver se os meus vídeos todos vão passar, se está tudo certo. Vamos ver se o microfone está legal. Vamos ver se está dando microfonia. Vamos ver se o pessoal lá atrás está ouvindo da forma correta. Então, assim, essa parte de som, de projeção, de equipamentos, você não pode estar com amadores. Por favor, contratante, cuidado disso. Você contratar amador, você corre um risco muito grande. Tá? Então, às vezes, você investe 100 mil numa atração, 50 mil, 10 mil na atração que você vai levar para o seu evento. Você investe com passagem aérea, com transporte, com hospedagem, com toda a infraestrutura que precisa
peca no microfone. E peca no data show. E como compromete? No microfone, Esquece a água do palestrante. Esquece de colocar um banheiro na onde o palestrante vai ficar. Entendeu? Então, você está tão preocupado com o evento que perde as mínimas, né? Se perde nas coisas pequenas. Entendeu? Então... Você posso dar uma adição aqui? Vai lá. É o seguinte, tem uma outra coisa que eu considero muito especial e que muitos contratantes veem, assim, às vezes, como uma frescura, como preciosismo do palestrante, e não. É muito importante que o palestrante tenha um espaço restrito, de uso pessoal, próximo ao palco, que a gente poderia chamar de uma espécie de camarim. Por que isso? É estrelismo? Não. Porque muitas vezes a gente precisa de rituais para começar uma apresentação. O aquecimento vocal é um ritual desse. Imagina, você já está no auditório com todo mundo ali. Como que você vai fazer as técnicas de aquecimento vocal na presença de tanta gente? Porque o aquecimento vocal é uma técnica constrangedora, você faz sozinho. Outra coisa, às vezes você precisa dar uns pulos, fazer uns polichinelos, sabe? Agitar teu corpo para ele entrar na energia do público que te espera. Como que você faz isso com um monte de gente do seu lado? Então, reservar um espaço para que para que esse palestrante possa ter a sua privacidade e possa fazer os rituais, vai fazer com que ele entre no palco com muito mais capacidade, entregando para ele o melhor na questão da voz, na performance, na energia, porque ele teve um espaço para se lançar na sua melhor forma e com o seu melhor propósito. Muito bem, Fabé. Eu quero até deixar uma contribuição importante aí para os contratantes. Alguns acham que é frescura. Tem que ter camarim. Não é que tem que ter um camarim. Você precisa de um espaço para guardar suas coisas. Você tem que trocar a camisa normalmente, ou quando sai, ou quando entra ou quando sai. Né? Às vezes você chega com determinada roupa, tem que trocar. Você, né, quem faz muitas performances tem que armar uma arara, tem que fazer um cabide, tem que colocar. Não tem jeito, você precisa, né? Tem gente que transpira muito, tem que trocar, tem que fazer um intervalozinho para trocar de camisa. Né? Mas as pessoas não. Tem gente que acha que isso é frescura, não é. Por exemplo, Você fez um evento comigo no Rio de Janeiro, em que um dos personagens que eu levei para atuar junto comigo era um rapaz que se vestia de mulher, de um personagem assim, meio nega maluca. E o que acontece? Na ausência de ter um banheiro no local do evento, precisa-se usar não tem um camarim, tem que usar o banheiro. Aí a pessoa entra no banheiro, vê um troço daquele se montando, já toma um susto. Exatamente isso, né? Desse modelo. E, Fábio, outra coisa que acontece muito, que a gente vê muito, assim, palestrante, artista é gente, tá? Então, tem sede, tem vontade de ir no banheiro, né? Tem que, antes de, por exemplo, você vai dar fazer uma palestra de 1h30, ou vai fazer um show de 1h30. Cara, tem que fazer um pipi, não tem jeito, você tem que ir no banheiro. E quando não acontece, no meio da sua apresentação, dá vontade. E aí não vou botar a galera para fazer um instrumental, vou botar um vídeo, vou lá rapidinho, volto. É de suma importância isso. A água, a gente bebe água, tem sede. Né? Precisa ter uma água. Bota uma água gelada, cheia de... Não. Tem que ser água natural. Não pode ser gelada. Tem que ser temperatura ambiente. Não é isso, Anderson? Exatamente. E agora eu quero fazer uma pergunta que é a grande curiosidade da maioria das pessoas é o seguinte. Você contrata os melhores palestrantes do Brasil, você contrata só palestrante realmente de alta performance, alto nível, mas existem algumas exigências que esses palestrantes fazem, né? Cita uma, assim, exigência mirabolante ou fora da curva que algum fala o milagre, mas não fala o santo, né? Que já pediram para você no ato da contratação. Compartilha com a gente aí. Olha, já pediram de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. E, assim, é claro que existem muitos mitos, existem muitas
né, muitas informações. Fulano pede não sei quantas toalhas brancas, fulano pede isso, pede aquilo, pede aquilo. E o que eu vou passar para vocês até é uma coisa muito interessante. A maioria das vezes não é o artista que faz os pedidos mirabolantes. É a produção. É as pessoas que estão com ele. Às vezes o artista, o palestrante não pede nada, não quer nada. Mas quem quer luxar, quem quer exigir, quem faz aquele monte de exigências é a equipe de produção, tá? Então eu vou dar um caso de um artista, um show que nós fomos fazer numa cidade do interior. Essa cidade ficava mais ou menos 2 horas da capital e a produção, faltando 1h30, me ligou falando assim, o nosso artista está querendo um pedido aqui. Aí eu falo, mas tudo que vocês pediram, tudo que está no rider, tudo que vocês me pediram está no camarim. Vocês podem, né, tá aí, não tem, né, tá tudo que vocês pediram, até com muita qualidade, tá aí. Tem uma pessoa, inclusive, só para cuidar de você. Mas você quer muito que ele se apresente? Eu falei, que conversa é essa? Não, porque ele quer comer comida japonesa. Ele quer um barco, não sei com quantas peças, com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo. E, ele só vai entrar no palco depois que ele comer aquilo lá. Entendeu? Como que você, no interior, a 2 horas da capital, você vai se virar para conseguir um barco de comida? E quando comida japonesa começou ainda. Não é hoje tem muito, né? Quase todos os lugares tem, mas antigamente não tinha. Como é que você fazia? E aí, eu tive que me dar um nó, contratar ligar para uma comida japonesa na capital, contratar um táxi para o cara trazer a comida japonesa para nós. Quando chegou, acabou, enfim, deu tudo certo. No final do show, eu perguntei ao artista, e aí, como é que estava a comida japonesa? Tá tudo bem? Ficou tudo legal, bacana? Eu não como comida japonesa, não. De quem era a comida japonesa? Entendeu? Inclusive, eu fiz uma reclamação formal ao escritório, né, ao grupo que cuidava da agenda desse artista, e falou, olha, é um absurdo isso. Você já tem um estresse danado de ter 5.000 pessoas do lado de fora, esperando um show acontecer. Né? Chove, não chove, um estresse danado, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, uma loucura, uma maluquice, e você tem que se preocupar que o artista quer comida japonesa. Entendeu? Então, esse foi uma das coisas que magoou, né? Uma segunda, também importante, foi um evento muito grande que nós fizemos há algum tempo atrás, e o palestrante, muito importante, muito famoso, a palestra dele era 2 horas da tarde, ele também encerrava o evento, né? Uma coisa bem bacana, legal. E 8 horas da manhã, me liga o empresário dele, o produtor dele, né? Vicente, pelo amor de Deus e tal, nós estamos com um problema aqui, entendeu? Que não vai dar para o nosso palestrante estar aí com você. Eu falei, como assim não vai dar para ele estar aqui comigo? Não tem como. Mas por que não dá para ele estar aqui? Porque ele não vai conseguir pegar o voo. Eu falei, mas tá ele, mais 3 pessoas, vocês estão no tempo ainda, não é possível. Dá tempo tranquilamente, o aeroporto dá para ir e voltar. Eu acredito que tranquilamente você consegue estar aí com a gente. Conclusão da história. Ele foi para a balada à noite, tomou todas e não conseguia acordar. E aí, o que acontece? Nós tivemos que contar um jatinho particular para a figura poder vir no nosso evento.
Entendeu? Imagina aquele público que estava lá, que comprou um ingresso, que comprou caro o ingresso, estava ali basicamente esperando aquele artista, e o cara falar que não vem, duro, né? Então, e outra coisa, então essa é uma responsabilidade, é um cuidado que a gente precisa ter. Se eu não investisse na época, eu acho que eram $5 mais ou menos, e ele já tinha até o telefone do táxi aéreo tudo armado, já bonitinho. Entendeu? Só tinha aquele, não tinha outro. Né? Então, tive que fazer uma transferência para conta, sabe? Fechar contrato, aquela coisa toda. O evento acontecendo, que começava às 8 horas da manhã, e eu nos bastidores arrancando os cabelos que não tinha, entendeu? Para poder fazer o cara chegar. Se eu não trouxesse aquele artista, seria muito provavelmente o meu fim como organizador de evento naquela época, né? Imagina que doideira, que maravilha. Então, essa foi, né? Nós temos vários casos, Anderson. Esse foi um dos... Boa. Quero fazer uma pergunta para o Fábio agora. O Fábio, você sabe como transformar uma palestra motivacional, uma palestra técnica, numa palestra motivacional em menos de 20 minutos antes de iniciar a palestra? É possível isso? Meu amigo, que isso é subir uma loucura. Eu vou te responder, só antes eu quero fazer deixar registrado uma questão. Hoje, exatamente hoje, eu descobri que o Vicente tem um delivery de comida japonesa entregue por táxi. Então, Vicente, próximas palestras... Também quero. Eu também quero. Vai me arrumar uma barca de 90 peças de salmão. Eu também quero. Agora meu amigo. Nem eu tinha condições de comprar comida japonesa naquela época, mas tive que arranjar comida japonesa na beldade. Não teve jeito, não. Entendeu? Então, só por participar da live eu estou querendo. Mas o seguinte, o Anderson, é um desafio muito grande, porque provavelmente são duas energias muito diferentes. A energia da palestra técnica, ela pede todo um preparo, o desenho da palestra, a sequência de conteúdos, tudo mais, e a palestra motivacional, uma outra energia, outros caminhos, outro desenho de palestra. Em 20 minutos, ou seja, não dá nem para você fazer novos slides, não dá. Sei lá, eu sinceramente teria muita dificuldade em virar essa chave em tão pouco tempo. Isso aconteceu comigo. Né? Aconteceu comigo no início desse ano. Né? A gente foi contratado para um município do Rio de Janeiro para ministrar uma palestra. E preparamos tudo, fizemos um briefing com a equipe técnica toda do município, que era uma palestra para docentes, para professores, palestra técnica, né? Mostrando ferramentas para tornar as aulas mais dinâmicas, mais agradáveis, mais impactantes, né, criar conexões com os alunos. E chegando no aeroporto do Rio, a gente recebe a ligação do secretário de Educação de uma das cidades lá, falando o seguinte, que ele tinha convidado toda a equipe da Secretaria de Educação, não só os docentes, para participar da palestra. Ele não queria mais uma palestra técnica, mas queria uma palestra motivacional. E aí, meu amigo, foi mão no notebook e loucura dentro do carro para transformar em cerca de 20 minutos uma palestra motivacional, uma palestra técnica e uma palestra motivacional. Então, de novo, é muito importante a questão do plano B, do plano C, do plano D, a gente ter esse repertório, né, para que realmente, quando não sai algo de acordo com aquilo que foi programado, né, sendo que tinha sido feito toda uma pesquisa antes, um diagnóstico da situação antes para que fosse realizada aquela palestra, e de última hora, faltando 20 minutos para iniciar a palestra, ele entra em contato com a gente e pede para mudar completamente isso. Então, é realmente algo que a gente tem que estar preparado para essas questões, como, de novo, né? Quando eu vou nas minhas palestras, eu sempre vou pensando em 1000 possibilidades, né? Já tenho algumas palestras já, né, pré-definidas, com determinados ajustes que a gente vai fazendo e vai adequando
a realidade do município e da instituição que contrata a gente, do palestrante, do contratante que nos contrata. Vai lá, Fábio, vai lá. Tem uma frase de um humorista gaúcho chamado Nando Viana que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte: a vida não está nem aí para os seus planos. E essa aí é uma prova. Você saiu de casa com aquele planejamento todinho, chegou lá e ele se desfez. Você precisou se reinventar. A gente está vivendo esse período de pandemia. A gente, quando chegou no Réveillon, a gente fez altos planos para 2020. A vida veio, bagunçou tudo. E os mais resilientes, os que têm mais agilidades em mudar planejamento, em se adaptar à realidade, essas pessoas sobrevivem e sobrevivem melhor a essa situação. Esse caso que você falou, do palestrante, do contratante, te pedir uma mudança, sei lá, 20 minutos antes do evento, às vezes a gente precisa mudar dentro da palestra. Você tem um caminho todo traçado, não está encontrando eco com o público, você precisa mudar ali na sua cabeça o caminho para reencontrar a plateia e chegar ao final com criar conexão. Exato. Você fala, poxa, perfeito. Consegui virar o jogo. Eu quero deixar aqui um registro importante de algumas situações para o contratante. Né? A primeira delas é que é muito importante, antes do evento, a gente conversar muito, saber qual é o público, qual é a estrutura, qual é o segmento, o que nós vamos fazer, como que nós vamos... Sabe por quê? Para a gente se programar para chegar lá, para as coisas, né, serem certinhas. Até os exemplos, dicas, sugestões, tudo isso é de suma importância. Outra coisa importante, nem sempre o palestrante consegue almoçar, nem sempre o palestrante tem uma boa viagem, ou o artista, né? Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente queria. Então, por exemplo, é muito comum acontecer um acidente, atrasou, o voo atrasou. Então, é muito complicado a vida do palestrante. Então, quanto mais você puder facilitar a vida do palestrante, a vida do artista, quanto mais você puder pensar nesses detalhes, você, sem soma de dúvida, ajuda o bem-estar do evento, ajuda com que as coisas aconteçam melhores. Eu acho que o Fábio Flores tem uma história dessa, né, Fábio? Você teve uma história dessa de um voo que atrasou, aquela coisa toda, ia chegar no horário, não ia dar tempo de almoçar, tinha que sair correndo para o evento. Como é que foi isso aí? Conta para nós. Que legal. Foi muito legal. Agendaram, eu tinha uma palestra em São Paulo, em Guarulhos, e a gente chegou no aeroporto, era por volta de 14 horas, próximo a isso. E na hora que eu cheguei, os organizadores do evento lá, um casal que organizava o evento, me levou para dentro, me recebeu lá no aeroporto, me encaminhou para o carro que a gente ia se deslocar. A gente precisaria fazer uma viagem de 2 horas e pouco ainda na estrada. E eles falaram o seguinte: olha, a gente sair daqui de Guarulhos, na estrada, a gente tem ótimos restaurantes. Mas como vai demorar um pouquinho, a gente preparou para você um lanchinho aqui. E era uma cesta bonita, Vicente, cheia de hamburguinho, tinha Ferrero Rocher, tinha água de coco, tinha salgadinho, tinha suco, refrigerante, um monte de coisa. E eles foram no caminho me falando: olha só, aqui esse restaurante é uma churrascaria, é muito bom, você quer parar aqui? Eu estava tão distraído aí nos hamburguinhos, no negócio, eu fui só comer. Não, vou mandar mais. Olha, aqui tem um restaurante japonês, esse aqui é muito bom, de massa, você quer parar aqui? Eu falei: não, eu fui naquele lanchinho, acabou que eu cheguei no final, bom, já estava muito satisfeito. Falei: não, cara, vamos seguir direto, que eu já estou bem alimentado. Mas eu fui mais alimentado de afeto do que dos alimentos gostosos que estavam ali. Primeiro, de você pensar, eles pensaram em mim. Eles olharam e falaram: cara, pelo horário, dificilmente ele conseguiu almoçar em Vitória, ele vai chegar aqui com pressa, a gente vai levar, mas ele deve estar com muita fome. Vamos preparar uma coisa. Esse carinho de preparar, de entregar e de apontar quais eram os melhores restaurantes e tal, faz você criar uma conexão tão grande com o contratante e, por extensão, ao público, que isso, eu avalio isso como fantástico. Terminou a palestra, na hora que eles vieram, Fábio, a gente precisa te apresentar a melhor pizzaria de São Paulo. Vem com a gente. Você aceita vir com a gente ao invés de ir para o hotel descansar? Eu falei: não, eu vou, quero conhecer. Então, já que vocês estão falando que é melhor, vamos lá. Então, esse nível de cuidado, você cuidar do seu palestrante,
ou do artista que você contrata para o seu evento faz muita diferença. Eu já encontrei espaços onde, além de não ter nenhum tipo de atenção como esse, o palco não tinha água, não tinha um copo de água, não tinha nada próximo, sabe? Eu já fiquei num lugar, Vicente, onde, no lugar que a gente estava esperando para entrar, para fazer o evento, que os gerentes e o dono da empresa, todos sentados assim, e não tinha uma cadeira para o palestrante, sabe? A visão que você tem de quem você está contratando e a visão que fica de quem você foi contratado vai criar uma barreira muito grande. Então, esse tipo de cuidado eu acho fantástico. Eu costumo até dizer, no caso do Vicente, que fazer os eventos com o Vicente é muito bom, principalmente quando ele vai para a estrada com a gente, porque é certeza de bom papo no caminho, na volta, antes, durante e depois do evento, sabe? Então, a conexão de contratado e contratante, ela vai ditar uma parte muito fundamental do sucesso do evento. Eu tenho algumas passagens assim muito legais, né? De palestrante, de artista, de cantor, que fala, não, eu só vou se o Vicente for junto. Né? Até por essa interação, essa coisa toda, mas nem sempre isso é possível, né? Infelizmente. Está no meu contato. Não dá, você às vezes tem que estar lá no local, esperando, aquela coisa toda. Mas quando posso, é muito bom, né? Eu tenho aí, nós temos muitas histórias, né, Fábio? Muita brincadeira, muita história. Eu costumo dizer, nossa, até isso tem. Depois eu vou adicionar no vídeo depois, na hora que a gente editar, uma passagem de uma das nossas últimas, né? Eu acho que foi do ano passado, nós fizemos, íamos recordando aí a história lá da adolescência. Foi muito legal, foi muito bacana, né? Muito legal. Vicente, mas eu quero te fazer uma pergunta bombástica. Fala, já pode fazer a pergunta bombástica ou espero para o final para guardar a audiência? Pode. Deixa eu uma pergunta que... Anderson, só um pouquinho. Anderson, você está aí, seu aqui. Vídeo sumiu. Tô aqui. O seu vídeo sumiu. Eu tenho o seu áudio, mas eu estou sem seu vídeo. Eu também, sem o vídeo. Não estamos vendo o seu vídeo. Você não... Agora voltou. Tá carregando. Não voltou ainda não, tá? Dá uma olhadinha, ver se você apertou alguma coisa. Tá tudo conectado aqui, tudo certinho aqui. Mas simplesmente seu áudio sumiu. Seu vídeo, tá? Vai olhando aí enquanto o Fábio faz a pergunta. Fala para nós, Fábio. Vai com calma aí ao coração, hein? É uma pergunta que vai parar o Brasil. Só posso te falar isso. Ela é pesada. É pesada essa pergunta. Nunca te fizeram essa pergunta em lugar nenhum. Eu vou te falar porque eu conheço alguns bastidores de evento. Talvez gere um constrangimento em você. Eu já peço desculpa antecipadamente se caso isso venha acontecer, que você se sinta constrangido, porque é algo assim bombástico. Você já está me Vou fazer a pergunta, então. Você que está assistindo a gente aí, se prepara que vem bomba. Vicente Falcão, eu tenho informação de que, certa oportunidade, você contratou um artista para um evento seu, um artista de renome internacional, um artista que fazia shows em estádios de futebol, um artista muito querido pelo Brasil inteiro, especialmente pelas mulheres, e que, faltando 15 minutos para a apresentação desse artista, você descobriu que esse cidadão estava tendo uma overdose. É isso mesmo, Brasil. O cidadão contratado para fazer um show dentro de um evento para 4, 5 mil pessoas, ele, 15 minutos antes da apresentação, ele apresenta um quadro de overdose. Fala para o Brasil como é que foi isso. Meu amigo, é duro isso aí, né? Bem duro mesmo, entendeu? Né? Esse foi um dos casos, né? Tem mais um monte aí, a gente vai morrendo de rir aí, tem um monte. Infelizmente, num grande evento nosso, próximo de apresentação, não era bem 15 minutos, eram 30 minutos, né? Eu
deixando tudo pronto, tudo certinho, até porque quem trabalha comigo sabe que o Vicente é muito chato com a questão de horário. Então, se marcou para as 21 horas, tem que ser às 21 horas. Se marcou às 8 da manhã, tem que ser, até porque é o meu compromisso com o cliente, com o público. Eu respeito muito isso, eu brigo muito com isso. E aí, pedindo a minha equipe, ó, corre lá, vê se está tudo certo, que aqui já está acabando, já está tudo pronto, já está o som passado, estrutura passada, tudo bonitinho, maravilhoso. E tinha nada mais, nada menos que quase 10 mil pessoas esperando aquele artista. E, muito bem, olha, segura mais um pouquinho, dá mais um tempinho, que ele não está pronto. Aí, como assim não está pronto? A informação sempre que chegava para mim é que ele não estava pronto, não estava pronto, não estava pronto. E aí aquilo começou a me deixar aborrecido. Falei, deixa eu lá ver o que está acontecendo. Ninguém deixava eu entrar no camarim, uma correria, uma loucura, enfim. Resumo da ópera. Com toda a dificuldade do mundo, com todas as intempéries aí, tudo, eu só consegui começar o show desse artista praticamente 2 horas depois do horário prometido. Por quê? Porque, infelizmente, ele tinha realmente tido uma overdose lá. E eu não sei se a gente se cheirou demais, o que aconteceu. Ele pifou. O artista saiu do ar. Um dado especial que precisa ficar registrado para você que está assistindo é que você nunca viu, nunca leu nada que na mídia que sugerisse que esse artista tivesse esse tipo de comportamento na vida privada. Ele é reconhecido por muitas pessoas como um exemplo de pai de família, aquela família de comercial de margarina, uma pessoa que é reconhecida pela responsabilidade. A imagem pública dele desenha esse cenário. Só que, infelizmente, na véspera do evento, ele acontece isso. Então, foi um grande desafio esse. Infelizmente acontece, né? E o Fábio, bem na verdade, acontecem muitas coisas nos bastidores, né? Às vezes a pessoa na telinha ali olha aquele artista, aquela pessoa, e não sabe como são nos bastidores. Ele é tão simpático, ele é tão gente boa, ele é tão bacana, caramba, ele é tão agradável. Enfim, não sabe a plateia, não sabe o público que ele, no dia a dia, é um cara emburrado, que não atende ninguém, que não fala com ninguém. Ele é só simpático porque apareceu na telinha. Então, ele quer se fazer simpático, quer se fazer uma pessoa nobre, aquela coisa toda, mas não é. O show business tem muito isso, tá? São muitos artistas. Eu já contratei artista, na verdade, alguns contratantes já ficaram até aborrecidos comigo em algumas fases aí, algumas etapas. Vicente, eu quero fulano de tal, você consegue trazer? Claro que eu consigo. E como é que ele é? A apresentação... Não, que eu quero tirar foto com ele. Não tira. Mas eu quero... Ele não tira foto. Mas eu queria que ele desse uma entrevista aqui. Não dá entrevista. Mas eu queria que ele fizesse uma gravação comigo. Não faz gravação. Mas olha, o presidente da empresa quer cumprimentar. Não aceita ninguém no camarim. Mas eu vou pagar um caminhão de dinheiro para esse cara, ele vem aqui, ele não vai falar com o presidente da empresa? Não vai. Não é possível, não acredito nisso, não vai. Mas, Vicente, está no contrato dele. Se você quer trazê-lo, você já vai ficar sabendo. Mas não tem nenhuma chance, depende da lua, depende do estado do espírito, depende de um monte de coisa. Podemos dar sorte. Mas eu já vou avisar você com bastante antecedência. A probabilidade dele não atender, dele não falar com você é grande. Entendeu? Mas não é possível e tal. Infelizmente, essa é uma verdade. Tá? Então, isso acontece nos nossos bastidores aí, tá bom? Não só isso, né?
Eu tive caso aí, poxa vida, de ter que dar banho em artista 11 horas da noite, 9h30 da noite, né? Então... Nesse dia, Ivete Sangalo passou do limite, eu sei. Quem dera, quem dera. Um artista famoso aí, eu doido que fosse a Paula Fernandes, entendeu? Nossa, como eu queria que fosse a Paula Fernandes, mas foi um barbudo, não teve jeito. Tomou todas, bebeu, perdeu a hora, tivemos que colocar, perderam a chave, não abria, não conseguiam arrombar a porta, tivemos que buscar um chaveiro, 11 horas da noite, o show dele era meia-noite. Tivemos que buscar aquela coisa toda, dar chá, colocar debaixo de água fria, enfim. O show foi começar 1h da manhã. Eu me lembro que o prefeito da cidade queria me matar, porque eu era o responsável por aquele evento. Todas as atrações daquele evento eram nossas, a gente estava levando todas as atrações. E como que a atração final do último dia, o show mais esperado da cidade, devia ter mais ou menos umas 70 mil pessoas no parque de exposição, e o artista me comete uma gafe dessa, entendeu? Nunca mais foi contratado, né? Por incrível que pareça, você não consegue fazer isso porque a mídia exige, né? A mídia briga, quer que você... Mas é claro, sabe, você fica... Quando você contrata aquela figura, você já fica com medo, entendeu? Medo dos bastidores, e aí você já começa a criar uma série de mecanismos para poder, né, evitar que aquilo aconteça de novo. Mas é duro, é complicado, e são coisas que acontecem. A gente precisa muito, muito, muito ter esse cuidado aí, entendeu? Né? Acontece, é o show. Então, Anderson e Fábio, eu sempre falo para os nossos contratantes, evento parece que foi feito para dar problema. Evento é feito para dar errado. Então, se você não se, né, não se, né, ter as ferramentas corretas, as pessoas corretas, uma equipe muito boa, se cercar de gente muito boa para trabalhar junto com você, vai dar problema. Entendeu? Dá problema, dá errado e, enfim, né? Você imagina, 70 mil pessoas, o prefeito queria me matar. Quando eu cheguei lá, à meia-noite, com o artista ainda sonolento, ainda meio grogue, que corremos com ele da van, e toma chá, toma isso, toma aquilo, e toma coisa, e aquela coisa toda. O show era para começar à meia-noite, foi começar 1h da manhã. Debaixo de vaias, e não podendo falar para o contratante o que aconteceu. Falou, o cara passou mal. Está passando mal. Mas, Vicente, ele está passando mal. Espera um pouquinho, vamos pegar lá o apresentador para dar uma, né, acalmar aquela coisa toda, pede ele para segurar as pontas e animando o pessoal. Né? O show anterior, eu pedindo para poder tocar mais um pouco, esticar mais um pouco. Como que você faz isso? São literalmente os bastidores do mundo dos eventos, né? Essas são algumas histórias, né? Algumas. Eu lembro de uma, Anderson, só para poder acompanhar aqui, numa cidade interior maravilhosa, era um rodeio, uma mega estrutura, mais de 3 milhões de investimento de infraestrutura, tudo montado. Os grandes shows iam acontecer no sábado e no domingo. Na sexta-feira caiu um dilúvio. 35 centímetros de água em todo o parque de exposições. Como você faz os shows, como faz os eventos? E no outro dia eram shows assim enormes de artistas famosíssimos. A cidade parou. E aí, cancela o show ou não cancela? Cancela o evento ou não cancela? Vai no... O que faz? Olha, foi um negócio de maluco. Nós passamos a noite inteira com caminhão, com cavadeira, com máquinas, né, e mais máquinas lá. Na verdade, assim, 6h da tarde do sábado, na hora de abrir o parque de exposições, nós conseguimos colocar o último caminhão de areia da máquina
passar para poder tirar o lamaçal que foi feito. Nossa. Então, são os bastidores que todo mundo acha que é lindo, que é maravilhoso, que dá um dinheirão danado, que é bacana, né? Mas não sabe como que é, como que são os bastidores, o estresse de um evento. Então, eu sempre falo que evento foi feito para dar problema. Mas, Fábio e Anderson, nós estamos para o encerramento do nosso bate-papo. Eu gostaria que vocês, assim, que a gente pudesse já ir para as contribuições finais. Gostaria também que vocês pudessem, assim, quais as dicas que vocês deixam para os contratantes aí? Não só para contratar vocês, mas contratar qualquer artista, contratar qualquer... seja ator, seja artista, seja comediante, seja uma banda. Quais as principais contribuições? Quais as dicas de ouro que você deixaria para eles? Bom, o Anderson, pode começar com você? Pode ser. Primeiramente, acho que é importante fazer exatamente uma adequação do perfil do palestrante com o evento que ele vai ministrar, a palestra que ele vai ministrar. Então, é muito importante conhecer esse palestrante, saber da história dele, procurar saber realmente o conhecimento que esse palestrante tem em relação àquele tema que ele vai abordar, o domínio que ele tem. Hoje, as empresas têm buscado muito palestrantes que realmente tenham prática, porque ninguém tolera mais teoria, querem contratar pessoas que realmente levem algo prático, algo realmente dinâmico para a sua equipe. Então, é fundamental que esse contratante ele analise o perfil desse palestrante, conheça profundamente esse palestrante, procure acompanhar esse palestrante antes, para que realmente garanta o sucesso desse evento. É interessante que eu tenho um caso que aconteceu até como palestrante, num curso que a gente ministra, eu, Vicente e Fábio, a gente ministra um curso chamado Formação de Palestrantes, que um aluno participou e ele, logo após, 15, 12 dias depois do evento, ele gostou muito do evento, ele foi um dos destaques do evento, ele foi ministrar uma palestra numa empresa e teve um sucesso absoluto, foi aplaudido de pé por cerca de 200 pessoas e me ligou parabenizando a nossa equipe pelo brilhante trabalho e dizendo que ele estava muito feliz e muito satisfeito com o resultado, que ele tinha sido aplaudido por 200 pessoas de pé. Interessante que quase 20 dias, 15 dias depois também dessa primeira ligação, ele me liga de novo. Ele me liga de novo e eu percebo pela voz dele, já uma voz um pouco triste, que algo não tinha dado certo. E aí eu pergunto para ele, o que aconteceu? Ele falou, Anderson, eu não sei o que aconteceu. Eu fui para uma outra empresa e fiz exatamente tudo igual o que eu tinha feito na outra. Até o mesmo exemplo eu citei. A mesma piada eu contei. E as pessoas foram saindo, e eu não entendi o que estava acontecendo. O que aconteceu, Anderson? Eu disse, olha só, fulano, o que aconteceu é que você fez tudo errado. Ele, como que eu fiz tudo exatamente o outro? Então, é uma lição que a gente aprende no sentido seguinte, que o sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje. O sucesso da sua palestra de ontem não garante o seu sucesso da palestra de hoje. Então, é importante que faça essas devidas adequações, que conheça, de fato, a realidade dessa empresa que você vai ministrar o treinamento, esse contratante te conheça, também passe todas essas informações para que esse palestrante tenha essas informações todas e que possa realmente utilizar o seu potencial da melhor maneira possível. Oi? Muito bem. Essa é uma dica interessante aí para nós. Eu só vou contribuir um pouquinho, Anderson, que talvez a palestra dele não foi tão boa quanto a outra, porque ele não brifou direito, porque de repente ele não conheceu a plateia dele certa. Outra coisa, a apresentação dele foi antes ou depois de quem ou do que, Então, eu sempre, por exemplo, esses dias um sindicato me contratou
Vicente, eu quero que você me traga uma atração maravilhosa e tal, eu quero uma palestra, porque, ó, depois dessa palestra vai ter um show, vai ter uma festa do nosso sindicato. Ah, qualquer palestrante que você colocar ali vai ser ruim, entendeu? Qualquer palestrante vai ser complicado, qualquer palestrante vai ser difícil. Por quê? Porque eles não foram ali para assistir palestra, eles foram lá para beber, para comer, entendeu? Esse Então, briefing é fundamental. não é um palestrante. Eu posso levar um dos melhores, mais atuais do mercado lá, entendeu? Mas eles não foram ali para assistir aquele palestrante. Eles não querem aquele palestrante. Pode ser o melhor que for. Ele pode dançar, plantar bananeira, se vestir de palhaço, fazer performance. Eles querem comer, beber, se divertir. Exatamente. Então, às vezes seu sucesso está vinculado a isso, a brifar bem antes do evento. Foi isso que eu falei com ele, exatamente isso. Vai isso. fazer lá, né? Então, às vezes é mais essa linha aí, né? Entendeu? É só uma contribuição. Ótimo. Por que não deu certo? Né? Outra coisa, só contribuindo aí também, tem dia que o palestrante é maravilhoso, tem dia que dá um show, tem dia que não dá. Tem dia que o Fábio Flores chega num determinado lugar, todo mundo ri. Tem dia que ele tem um sufoco danado para tirar a risada do povo. Por quê? Eles estão ali conspirando contra ou a favor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse ambiente, com, né, como que será o evento, a programação do evento. Às vezes, a hora que você vai se apresentar influencia mais de quem vem depois de você. Entendeu? Com certeza. Tudo isso são contextos que a gente precisa estar muito alencado aí, muito combinado direitinho. E aí, Fábio, me dá suas contribuições também. A minha contribuição ela vai nesse mesmo sentido aí. Eu penso que o palestrante, ele não é a cereja do bolo, ele é parte do bolo. Cereja, de repente, é o brinde que você vai dar para a plateia, cereja vai ser o banner, a decoração que você vai fazer no lugar. O palestrante é parte do bolo, então você precisa envolvê-lo em todas as etapas do processo. Não dá para chegar no lugar e começar a falar, ligar o gravador e começar a falar. É preciso criar sintonia com o propósito do evento e com o perfil da plateia. E você só vai ficar sabendo disso se você se reúne com esse palestrante antes do evento, se vocês trocam ideias a respeito da natureza do evento, se o palestrante tem clareza de quem vai falar antes dele, de quem vai falar depois, por que foi criado esse evento, o que se espera de mudança de comportamento nas pessoas depois daquela palestra. Então, o palestrante nunca pode ser visto como cereja do bolo, ele é parte do bolo. Enquanto não houver se o contratante não tiver essa clareza, a chance dele errar é muito grande e a chance de expor o palestrante a uma situação constrangedora maior ainda. Então, a minha dica fica sendo essa: o palestrante não é cereja do bolo, ele é parte do bolo. Quero complementar um pouquinho sua fala, Fábio, e passar para os contratantes algumas informações importantes. Primeiro, muitas vezes é mais importante você tratar bem do palestrante, cuidar do palestrante antes dele chegar no palco, do que qualquer outra coisa. Então, eu tenho muitos palestrantes, que são carrancudos, que são difíceis, que são complicados, que não interagem com a plateia, que está escrito lá no contrato dele que ele não dá autógrafo, que ele não atende, que ele não autografa livro, que ele não sorteia, que ele não interage, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo. E, eu pego eu dou todo o cuidado para o palestrante em levar para almoçar no lugar legal, para colocar um carro bacana, para colocar um motorista que não fale muito, que seja cuidadoso, que seja inteligente, que tenha aquele cuidado com o palestrante. Por quê? Porque eu quero o melhor bem-estar possível daquele palestrante. Para quando ele chegar lá, na hora de entrar na plateia, ele se sentir parte, se sentir importante, e ele sentir que o evento é dele.
Então, eu, né, vou recordar aqui o saudoso Isamitiba, um dos palestrantes mais fantásticos que eu conheci na área de educação. Era o Isamitiba era oriental, não era muito de rir, não era muito de interagir, não gostava de dar autógrafo, não gostava de chegar antes no evento, não ia com qualquer palestrante, era todo cheio de coisa. Mas era, né, era dele, já era um senhor de idade e tal. E sempre quando ele vinha, né, no meu estado, com a gente, onde estava, ele sempre falava assim, Vicente, você vai comigo? Né? Dependendo de onde era, se eu fosse levar só ele e tal, eu falei, claro que eu vou, estarei junto. Nós vamos passar naquele lugar que eu gosto. Eu já sabia que ele gostava de comer pastel frito com caldo de cana, que ele chamava de garapa, porque ele apertava, quando ele colocava o limão em cima. Eu falei, claro, né, nós vamos lá, mas vai dar tempo, a gente consegue com calma. Então, assim, eu cuidar. Outra coisa, no carro, ele não gostava muito de falar. Por quê? Como ele já era um senhor, ele encostava a cabeça e dormia. Então eu deixava ele interagir comigo, não eu ficar enchendo o saco dele. Então isso é uma outra preocupação importante. Aí quando chegava perto do evento, depois do pastel, ele me perguntava assim, professor, o que você quer que eu faça? Eu sou todo seu agora. O que você quer que eu faça? E aí eu sempre falava, eu quero que você encante a plateia onde você vai estar. Eu quero que você... e o que você quer que eu faça? Né? Depois vão ter uns livros, se você puder. Eu vou sortear uns livros seus. Eu gostaria que você fizesse alguns autógrafos. Né? O prefeito de lá é muito gente boa, a secretária de lá é muito gente boa, a diretora da faculdade é maravilhosa e tal. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com eles todos antes da minha palestra, porque depois da palestra eu fico muito cansado, eu fico exausto, eu fico acabado. Você se incomoda? Eu falei, não. Ele não gostava de atender muita gente. Na verdade, no contrato dele falava até que ele não ia atender ninguém. Aí, quando chegava lá, ele sempre atendia 5, 10 pessoas, tudo com muita calma, com muita delicadeza, do jeitinho dele. Aí eu colocava um monte de menina bonita para ele atender. Aí ele gostava mais ainda, que elas beijavam, cheiravam ele, né? Ele adorava e tal. E aí você ia ganhando. Por quê? Porque ele sabia do nosso cuidado. Então, para os contratantes, essa é a dica que eu deixo. Cuidado com a atração que você vai levar, tome conta, né? Carregue no colo. Ele não é a cereja do bolo, tá? Mas ele é uma parte importante. Você tem que tomar muito cuidado com o seu evento. Tome cuidado com todas as etapas do seu evento, mas coloque gente competente para cuidar da atração, tá bom? Porque não adianta você chegar lá, não ter um som bom, não ter uma estrutura legal, não atender ele bem, não cuidar, não ter essa preocupação com o bem-estar. É muito difícil. O Fábio Flores já passou apertos, e o Anderson também. Poxa, chegar na véspera do evento é melhor do que chegar preocupado 20 minutos antes de começar o evento. Você não conseguiu falar com ninguém, cumprimentar ninguém, é uma doideira. Como é diferente quando você chega, quando você assiste uma palestra antes da sua, quando você conhece as pessoas, quando as pessoas conversam com você, falando do que elas esperam de você no evento. Não é tudo muito fica mais... melhor. Muito melhor. Isso daí. Essa é uma das coisas que eu vejo pouco nos contratantes. Eles não têm a preocupação com as pessoas que eles levam. Eu estou pagando, já estou pagando muito, já estou pagando bem, não me interessa mais. Que se vire, vem aqui, faz e tchau, despacha. Cuidado, porque às vezes você precisa dele de novo, na segunda vez, de repente ele não vai querer ir. Né? Essa é uma das coisas que eu acho muito, né, muito importantes, nós tomarmos cuidado com o evento. Tá? Fábio, você hoje vai ter uma live também bacana, falando sobre o futuro dos eventos, né? Conta um pouquinho disso para a gente aí, convido o pessoal. Isso. Eu estou fazendo uma série de lives de segunda a sexta-feira, sempre às 23 horas,
com os temas mais variados. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de eventos. Como vai ficar o mercado de eventos depois da pandemia, né? Porque a pandemia colocou para a gente uma série de desafios e novos hábitos. Por exemplo, a maneira como a gente lava a mão mudou para sempre. O álcool gel vai ser um kit básico da nossa existência. E como que as pessoas vão reagir em relação a se aglomerarem em espaços como cinemas, teatros, casas de shows? Será que elas vão se sentir à vontade estando presentes em aglomeração? E os artistas que trabalham com aglomerações? Como que eles vão lidar com esse novo mundo? E, principalmente, como se reinventar durante esse processo de crise? Então, para conversar sobre esse tema, eu escalei o humorista, empreendedor, autor, escritor, apresentador Rossini Macedo, que é o Tonho dos Couros, e ele já está num processo de reinvenção bem interessante. Ele vai dividir um pouquinho da experiência dele e da visão de mercado que ele tem para os próximos meses que estão por vir. E aonde, né, o nosso público pode assistir você, Fábio? Instagram, @o Fábio Flores. Lá é o canal. E aonde acha você na internet, no site, Facebook? Dá seus endereços aí para nós. Isso. Quase toda rede social, você colocou /o Fábio Flores, você me encontra. E também encontra no podcast, Precisava Ouvir Isso, em todas as plataformas de podcast. Você vai encontrar lá, Precisava Ouvir Isso. E tenho também um canal no YouTube com o mesmo nome, Precisava Ouvir Isso, onde tem vídeos com mensagens inspiracionais para você, testes sociais e entrevistas, conversas como essa que a gente está tendo aqui. Que muitas vezes a live ela fica ali 24 horas, eu decidi guardar os momentos muito especiais dentro do YouTube, como uma gavetinha de bons papos. Eu quero deixar registrado para todos que nós também vamos fazer isso, tá? Esse vídeo depois vai ser editado, você vai poder assistir nas redes sociais do Palestrante Campeão. Nós vamos gravar, editar, deixar tudo organizado, tudo certinho, tudo bem estruturado. E provavelmente vira também um podcast. O Fábio Flores já está nos ajudando nisso daí, fazer algo bacana, né? Estamos nessa experiência que está bem legal, ainda ajustando algumas coisas. Eu, o Fábio Flores, o Anderson, estamos aí preparando os ajustes para poder ajudar a servir, né, a quem quer fazer evento, aos principais palestrantes. Enfim, estamos dando essa contribuição. Ô Anderson, fala para a gente um pouquinho, aonde acha o Anderson? Conta para nós. No meu site, www.andersonrocha.com.br, vocês podem acessar e ter à disposição vários artigos, entrevistas, materiais. Eu quero falar um pouquinho também do meu último livro, Poder do Óbvio, que eu escrevi com alguns dos maiores palestrantes do Brasil, né? Tive uma parte do livro escrito por mim e outros escrito por grandes outros palestrantes do Brasil. E também agradecer, né, imensamente a oportunidade, o convite do Vicente e a oportunidade de estar ao lado do Fábio. São pessoas que eu tenho muito carinho, muita admiração, são brilhantes profissionais, são grandes parceiros, pessoas que eu tenho muita consideração, muito carinho e que me ajudam e me auxiliam e eu aprendo muito com eles cada dia mais. Quero deixar um grande abraço a todos e dizer que o papel do palestrante nesse momento, além de passar conhecimento para as pessoas, é inspirar os outros, né? Inspirar e fazer com que as pessoas acreditem que tudo isso vai passar o mais rápido possível e a gente vai construir cada vez mais um mundo melhor. É isso que eu acredito, isso que espero que de fato aconteça e vai acontecer. Muito bem, olha, eu quero agradecer a todos vocês. Eu sou o Vicente Falcão e, né, aqui nós temos dois convidados maravilhosos, o Fábio Flores e o Anderson Rocha. Tenho certeza que as contribuições são enormes, grandes aí, e esse material vai ser gravado, nós vamos editar, vamos arrumar, vamos, né, replicar, vamos colocar lá no canal do Palestrante Campeão, vamos compartilhar também nos canais do Fábio Flores e do Anderson, vai estar à disposição. O objetivo aqui era ter uma fala para poder ajudar os contratantes no que se refere aos erros, aos problemas que nós verificamos o dia a dia aí nos bastidores dos eventos, né? Então, são muitos problemas, são, né, algumas
algumas coisas que erram no processo. Então, eu sempre bato na tecla. Evento foi algo feito para dar problema. Então, se você não fizer um checklist correto, se você não cuidar, se você não planejar, não programar e não se cercar de pessoas boas, competentes, efetivamente seu evento corre um grande risco de dar problema, entendeu? É brifar muito, é conversar muito. Ah, mas é chato ficar ligando para a pessoa toda hora. Não liga para a pessoa toda hora. Né? Faz uma relação de perguntas. Como é que vai ser, onde vai ser, aquela coisa toda. Tem esse cuidado, tá bom? Mesma coisa do palestrante, tá bom? Palestrante, você bebe o quê? Você come o quê? Você é fumante, não é fumante? Como é que você gosta? Como é que você não gosta? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Erram em coisas bobas que fazem, muitas vezes, o artista, o palestrante, ficar chateado. O palestrante, às vezes, chega aborrecido no evento. Por quê? Porque colocou o motorista ruim para buscar o palestrante. Um cara que fala muito, conversa muito, fala no telefone, dirige de forma bruta, brusca. Quantas vezes eu vi isso? Né? Um motorista que não para de falar, entendeu? Às vezes o cara está cansado, aquela coisa. Vai com calma, deixa ele puxar conversa, deixa ajustar, veja como é que tá. A gente vê muito isso nos bastidores aí. E tem esse, mas muitos outros problemas, muitas outras dicas, que eu me coloco à disposição de vocês. Facebook, está lá o Vicente Falcão, palestrante Vicente Falcão, Instagram, site. Estou às ordens, à disposição para ajudar. Se você quiser contratar essas feras também, entra no site, aquela coisa toda. Estou aqui à disposição para ajudar, para dar todas as dicas e sugestões para que o seu evento se torne um grande sucesso, tá bom? E não esquece de colocar a comida japonesa na minha lista, na lista do Fábio. Você passa agora no home list aí do camarim, tá vendo, Fábio? Terrível isso, né? Ah, mas tá bom. O que dá? Vai dar asa cobra, tá bom? Dá dinheiro, mas não dá intimidade, tá vendo? É isso que acontece. Ó, meu muito obrigado a vocês, Valeu. muito obrigado a Focus, né, eventos que nos ajudam em todos os eventos aí, é sempre um grande parceiro. Obrigado, Fábio, obrigado, Anderson, obrigado, Instituto Conhecer, por oportunizar isso, a Máximo Eventos. Enfim, estamos às ordens aí à disposição. E, ó, vem mais live por aí, tá? A próxima live nós vamos trazer 2 produtores musicais, artistas aí, tem uma turma, né? Estamos preparando algo bacana, legal. Nós vamos falar dos bastidores. Hoje nós falamos basicamente dos bastidores das palestras. Nossa próxima live do Palestrante Campeão, né, vão ser com 2 artistas aí, 2 produtores. E vem novidades pela frente, tá bom? Show! E valeu. Quero registrar que vou convidar vocês para voltar. Tem outros projetos bacanas para a gente fazer juntos, tá bom? Vamos lá. Grande abraço, Fábio. Grande abraço, Anderson. Né? Fiquem com Deus, bom final de semana, estaremos juntos aí. Valeu, hein? Tamo junto, um abraço.